agora mais uma edição do nosso quadro Beleza com Saúde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tratamento super inovado no mercado da estética, que é o Derma Roller, não é isso, doutora? Que isso é esse mesmo. Esse tratamento? Então, o tratamento é esse aqui, né? A gente chama de Derma Roller ou microagulhamento. É um tratamento que chegou no Brasil aí em 2010, 2011, foi inventado pelos alemães, né? E esse sistema de microagulhas, ele faz uma remodelação do colágeno, ou seja, melhora cicatrizes, estrias, mesmo aquelas brancas, melhora rugas, né? Cicatrizes de acne, que é muito comum o pessoal ter, e é um método que não vai nenhum medicamento, então isso é muito interessante para aquelas pessoas que têm medo de ter alergia com algum produto, não tem esse risco, porque só é aplicado um anestésico local, né, e o aparelho. Ele é super inovado, mas também super simples. Simples, mas a gente tem que ter um treinamento. Assim, virou muita moda na internet, né? Então, o que a gente deve falar? Essas agulhas, elas podem ter de 0,2 a 3 milímetros. Acima de 1 milímetro tem que ser feito pelo médico. Então, tá? doutora, são mini agulhas nesse aparelhinho? Mini agulhas. Eu vou abrir aqui só para mostrar. Olha aqui. Olha que interessante. Então ele já vem previamente esterilizado. Esse aparelhinho só pode ser usado para uma pessoa, tá? Então a gente não pode esterilizar. Então é usado e descartado. E quem pode usar? Olha, não tem praticamente nenhuma contraindicação assim absoluta. A única coisa é aquela pessoa que já teve queloide, uma pele muito morena, que tem uma tendência a fazer queloide, a gente já tem que talvez não usar, mas ele pode também ser associado com outros métodos. Então nada impede da gente fazer um tratamento desse e fazer depois um laser ou peeling, enfim, a gente pode estar associando com outros métodos. Mas ele tem assim um índice de eficácia tão grande que as pessoas muitas vezes ficam satisfeitas só com uma aplicação. E o legal é que gestante pode usar? Pode usar, se for no rosto a gente não tem nenhuma contraindicação. A gente não usa se a pessoa tiver com algum herpes ou alguma infecção local, né? Inclusive quando a gente usa, a gente faz uma profilaxia para herpes, quer dizer, uma prevenção para o herpes, mas a gente pode estar usando. Então olha aí que interessante para as gestantes. Essa semana muitas gestantes me pediram para a gente mostrar tratamento para elas, viu, doutora? Então esse aí é um tratamento para gestante super confiável, não é? Exatamente, ele tem sido comparado à eficácia do laser. Então um método bem mais barato, digamos assim. Mais acessível, doutora? Bem mais acessível, né? E com uma eficácia comparada a um grande equipamento. Então acho que foi aí uma inovação mesmo na dermatologia. Bom, e hoje a paciente será mais que especial. Dona Aparecida mandou uma cartinha aqui para a doutora Rita para pedir um tratamento, foi isso, doutora? Isso mesmo, ela me surpreendeu com uma cartinha extremamente emocionante, dizendo o quanto a estética está interferindo na vida dela. E eu achei que a gente podia presenteá-la com esse tratamento, né? Então ela autorizou a gente demonstrar e ela pode falar um pouquinho mais para vocês como que a estética é importante na vida da pessoa hoje em dia. Dona Maria Aparecida, então conta pra mim, o que foi que te influenciou a mandar essa cartinha pra doutora Rita? Sabe, eu sempre trabalhei, desde criança, na roça, no serviço braçal, e a minha pele bem judiada. Mesmo que eu faça uma maquiagem, ainda assim, sabe, não ajuda muito a maquiagem. Quantos anos a senhora tem, Dona Maria Aparecida? Eu tenho 55, agora domingo eu faço 56, né? E quer ficar com o rosto mais lisinho? Aí eu escrevi a cartinha, né, para a doutora Rita. Aí a doutora Rita atendeu minha carta. Eu estou muito feliz, estou muito emocionada, porque a doutora Rita foi um anjo. Ela foi um anjo na minha vida. Vamos mostrar do jeito que a Dona Maria Aparecida vai ficar depois do retoque final, né, dona? Então vamos lá. Doutora, então ela já está
com a pomada anestésica, é isso? Ela já está mais de 1 hora com a pomada anestésica. Então é um tratamento que dá pra gente fazer no consultório. O paciente não precisa estar em jejum, não precisa ser hospitalizado, isso facilita muito, né? Além da pomadinha, a gente faz algumas anestesias locais em alguns pontos mais doloridos, para que seja realmente indolor o tratamento. Então, já anestesiada? Então, já com a pomadinha e um anestésico local em alguns pontos, nós vamos começar a passar esse rolinho. Então, é um processo mecânico, né? Esse rolinho, ele vai lá no fundo da pele, lá no colágeno, como se ele fosse lesar esse colágeno, agredir esse colágeno para ele se refazer. Então, nós vamos fazendo isso no rosto inteiro. Vai sangrar um pouco, mas não tem problema nenhum. Vai ficar marcadinho por 1, 2 dias, mas depois não tem mais nenhum sinal. É um rolinho mesmo, não é, um rolinho. Doutora? Com as agulhas assim bem fininhas. Exatamente. Aqui a gente tem mais ou menos 200 microagulhas nesse rolinho que a gente está usando. E esse é um rolinho de 2 milímetros, a agulhinha tem 2 milímetros. Então esse é um processo cirúrgico, né? Esse não dá para usar em casa, não dá para usar, não dá para fazer com a esteticista. Esse é um processo cirúrgico. Doutora, e quanto tempo demora para ver o efeito? Olha, com 20 dias a gente já começa a ter alguma resposta, mas eu prefiro esperar 2 meses para a gente ter realmente uma resposta desse colágeno. Em estrias, né, que a gente tem que remodelar colágenos, tem sido um método muito utilizado. Ah, para estrias também funciona? Estrias, principalmente as brancas. Então ele tem dado um resultado muito bom, comparado mesmo ao resultado do laser. Doutora, assim, sangra um pouco, a gente até fica meio assim, mas não tem problema sangrar. Não tem problema nenhum, é um sangramento já esperado, esse sangramento tem que existir. E é por isso que, assim, eu sou um pouco contra o paciente usar esse rolinho em casa, mesmo que seja com uma agulhinha menor e que não sangre tanto. Porque aqui no consultório a gente tem um ambiente preparado para isso, logicamente. Ela foi toda... a gente faz um processo de asepsia, né? Retirada das bactérias. E então eu tenho um pouco de medo do paciente usar em casa. Olha, aqui eu tô pegando bem essas linhas de expressão. Isso incomoda muitas pessoas, né? Essas linhas aqui da testa, por mais que hoje em dia exista o Botox para relaxar essa musculatura, às vezes o que acontece? A musculatura a pele já tá tão marcada pela própria musculatura que é impossível suavizar tanto essa linha. Então é um tratamento que vem aí somar com essa ruga aqui do centro, né, da testa, que a gente chama de glabela, que é aquela ruguinha que a gente faz quando tá brava, né? Que muitas pessoas têm isso tão marcado desde a infância que é impossível relaxar tanto essa musculatura. Então, com esse tratamento a gente consegue suavizar. Doutora, mas qual é o efeito dessas agulhas? É um processo mecânico. Ele está aqui lesando uma parte da pele chamada derme. Então, essas agulhinhas, elas estão lá, entre aspas, machucando essa camada. E essa camada, ela vai se regenerar, porque o organismo não vai deixar essa camada ficar lesada. E essa regeneração traz um colágeno reestruturado. Doutora, você estava me falando que esse tratamento também é bem eficaz para aquelas pessoas que têm aquelas marcas de acne. De acne, exatamente. Esse é um dos melhores tratamentos. Isso já foi demonstrado em vários congressos e é uma das melhores indicações desse método. Então, aquelas pessoas que ficaram com furinhos na região do rosto, né? Furinhos às vezes até profundos, que tiveram uma fibrose, ou seja, aquela pele embaixo ficou dura. Isso aqui relaxa aquela pele, faz uma cicatrização e melhora muito aqueles buraquinhos. Porque é comum ter aquilo, não é? Nossa, doutora? é muito comum. Se a gente pensar que 70% dos adolescentes têm acne, então aquilo tem uma incidência muito grande. E aí, o que acontece? Os buraquinhos muito profundos, às vezes precisam de outros tratamentos, mas eles já se tornam bem superficiais.
e os mais rasos desaparecem completamente. Doutora, onde não deve se passar esse tratamento? Olha, ele não tem restrição de local. A única restrição mesmo é infecção. Se o local tiver com algum sinal de infecção bacteriana ou viral, né, a gente não pode. No mais, a gente está autorizado em qualquer região do corpo. Às vezes uma cicatriz de uma queimadura, por exemplo, num braço, não tem sai cicatrizes também? Cicatrizes cirúrgicas. Mesmo cicatrizes profundas? Olha, se não resolver totalmente, mas aliviando bastante essa lesão, essas lesões inestéticas que a gente chama. Então, uma cicatriz de cesárea ou uma cicatriz de uma queda, um trauma, né, uma queimadura de moto, enfim. Você pode, se ficou uma cicatriz feia, principalmente se ela for alta, dá pra gente melhorar o aspecto dela. Doutora, e após o tratamento deve-se colocar sempre o protetor? Exatamente, a pessoa vai sair da clínica, a dona Aparecida vai sair da clínica com protetor solar, vai ser orientado para ela evitar o sol nesses dias. Vidinha normal, assim, sair na rua com protetor, tudo bem. Mas ir para um sítio, para uma praia, assim, não. E hidratantes, se houver necessidade, e a gente não vai usar mais nada. Doutora, essa é uma dúvida minha. Pode, assim, após tratamentos, usar o hidratante que você tem em casa, por exemplo? O ideal é um hidratante dermatológico, porque ele não vai te arder. Os hidratantes comuns, às vezes eles têm algumas fragrâncias, alguns conservantes que às vezes podem arder. Então, eu peço para o paciente, prescrevo um dermatológico. Se ele tem algum em casa e quiser trazer para eu ver se pode ser usado, não tem problema. Então você acabou de conferir, né, o nosso tratamento Derma Roller. Vocês viram que é super tranquilo, sai um pouquinho de sangue, mas como a doutora falou, super normal. Doutora, qual é o nosso próximo tratamento? Aí nós vamos sair um pouco dos tratamentos faciais e vamos falar um pouco de tratamento corporal, do Mantos, que é um tratamento para gordura localizada, pós-operatório, edema, celulite. Então é uma coisa que o pessoal pergunta bastante. Então você que estiver interessado neste tratamento, não perca, é na próxima quarta-feira e até lá!